Bom dia a todos e todas. Damos início, então, nesse momento, ao segundo Simpósio Ibero-Americano e quarto Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade, que tem como tema a teoria da subjetividade e epistemologia qualitativa nas práticas profissionais e nas pesquisas em diferentes contextos. Eu me chamo Mariana Oliveira dos Santos, sou psicóloga, pesquisadora sobre o tema da subjetividade, integrante da comissão organizadora do evento e farei a apresentação das atividades de hoje. Vocês receberão ou já receberam aí um aviso de que a sessão será gravada. Pedimos que aceitem a gravação, do contrário, a plataforma não permite que fiquem na sala. Bem, gente, esse evento pelos seus objetivos, pela sua historicidade, se torna uma homenagem à vida e à obra de Fernando González Rey, autor da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa, e a memória da sua presença e o seu legado seguem nos inspirando e impulsionam as nossas produções sobre o tema desse evento. Gostaríamos de saudar a todos os professores, profissionais, pesquisadores e estudantes da educação, da psicologia e de muitas áreas afins aqui presentes. Temos hoje pessoas de diversas regiões do Brasil e de diferentes países do contexto ibero-americano. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaríamos também de registrar o nosso agradecimento especial a todas as pessoas que se dispuseram a se envolver nas comissões de trabalho do evento, num esforço coletivo que pudesse propiciar o melhor simpósio para os participantes. Nosso sincero reconhecimento e agradecimento a todos. Gostaríamos de informar que o áudio dos participantes vai ser mantido desligado por uma questão de fluidez da atividade, mas recomendamos que todos mantenham a câmera aberta. Convidamos a se comunicarem pelo chat, com comentários, questões e as dúvidas que tiverem. Questões relativas à plataforma e informações do evento serão respondidas no chat por um assessor técnico da comissão organizadora. Lembramos ainda que os idiomas português e espanhol são os idiomas oficiais do evento. Desse modo, todos são convidados a se expressarem em algum desses idiomas, de acordo com a sua preferência. Embora não tenhamos uma tradução simultânea ou sequencial, confiamos que o espírito ibero-americano do evento nos ajude a superar qualquer barreira linguística. Nesse momento, daremos início à mesa de abertura do segundo Simpósio Ibero-Americano e quarto Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Ela será integrada pelo professor doutor Roberto Valdez Puentes, professor associado nível 4 da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, Brasil, representando a coordenação geral do evento. Também pela professora doutora Alexandra Ayashi Anashi, professora titular da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, representando a região centro-oeste do Brasil. Pela professora doutora Antoinette Alon Alemã, professora catedrática associada do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Porto Rico, em Cayey, representando a região da América Central e Caribe. Pela professora doutora Andrela Garibaldi Loureiro Parente, professora associada nível 2 do Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará, representando a região norte e nordeste do Brasil. Pelo professor doutor Davi Subero, professor associado do Departamento de Psicologia da Universidade de Girona, Espanha, representando a região ibérica. Pela professora doutora Lourdes Mara Elizastig del Portal, professora titular da Faculdade de Ciências Sociais e Comunicações da Universidade Santo Tomás, sede de Santiago do Chile,
representando a região hispânica da América do Sul. Pela professora doutora Norma da Luz Ferrarini, professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, representando a região sul e sudeste do Brasil. Passamos a palavra para o professor doutor Roberto Valdez Puentes, que irá coordenar a mesa. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos e a todas. É com enorme satisfação e alegria que estamos reunidos hoje aqui, 20 de outubro de 2023, para dar início oficial às atividades do segundo Simpósio Internacional e quarto Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Não apenas com satisfação e alegria, mas também com vontade, com determinação e com uma esperança infinita no papel da teoria para o estudo dos processos mais complexos da constituição humana. O evento nasceu em 2017 a raiz das comemorações dos 20 anos da teoria, acontecimento marcado pela publicação do livro Epistemologia Qualitativa e Subjetividade pela EDUC de São Paulo em 1997. Desde então, o simpósio teve entre seus objetivos principais, em primeiro lugar, a promoção do debate sobre os princípios e conceitos da epistemologia qualitativa e da teoria da subjetividade, assim como de seus desdobramentos para a produção de conhecimentos nas áreas das ciências sociais e da saúde. Em segundo lugar, o fomento ao intercâmbio científico em torno de temáticas que estão sendo pesquisadas a partir da epistemologia qualitativa e da teoria da subjetividade na perspectiva cultural histórica. E, em terceiro lugar, o fomento e consolidação de redes de comunicação, de grupos de pesquisa nacionais e internacionais que estão desenvolvendo estudos nessa perspectiva, fortalecendo a interdisciplinaridade e incentivando a formação de novas redes interinstitucionais. Desde a primeira edição, o simpósio tem se consolidado de maneira expressiva pelo número de participantes, pela diversidade na procedência dos mesmos e pela profundidade dos debates estabelecidos. Em 2017, foram 250 participantes, entre os quais estavam presentes pesquisadores cubanos residentes no país ou cursando estudos de pós-graduação e professores das universidades do Altiplano Puno de San Agustín, no Peru, bem como da Universidade de San Buenaventura, da Colômbia. Nessa primeira edição, foram aprovados e publicados nos anais do evento um total de 108 trabalhos. Hoje temos 414 inscritos, procedentes de quase todas as regiões brasileiras, bem como em representação de grupos e instituições de diferentes países no âmbito ibero-americano. Foram aprovados e publicados um total de 233 trabalhos. São, em total, 281 participantes brasileiros, sobretudo de Brasília e São Paulo. O restante, 103 participantes, estrangeiros em representação de 11 países diferentes. Isso significa que mais de 32% dos participantes são estrangeiros, o que manifesta o caráter internacional que o simpósio tem adquirido e a projeção que a teoria hoje alcança no âmbito ibero-americano. Cuba é um caso típico, pois se bem no final do século XX e começo do século XXI, a teoria da subjetividade era desconhecida, mesmo quando seu criador era cubano, por razões políticas, hoje é o país que mais inscrito tem depois do Brasil. Além disso, tivemos um incremento de participantes na ordem de 33% e de número de trabalhos aprovados e publicados de 53% em comparação com a primeira edição. A composição da presente mesa de abertura é justamente expressão dessa diversidade de que estamos falando, pois está integrada por pesquisadores em representação das diversas regiões do Brasil, bem como de Cuba, Chile, Porto Rico e Espanha, em representação de Centro-América, o Caribe, América do Sul, etc. A mesa tem o propósito, bem como da região ibero-americana, de Espanha, etc. A mesa tem o propósito de, além de deixar oficialmente aberto o simpósio,
dar uma visão global da projeção, do avanço e da força que a teoria vem atingindo tanto no Brasil como na região ibero-americana. Desejamos que os participantes que estão presentes tenham conhecimento do trabalho que nas diversas partes do planeta está sendo realizado na perspectiva da subjetividade. Esse é o motivo pelo qual gostaria agora de passar a palavra a cada um dos colegas que aqui estão presentes compondo essa mesa comigo, a começar pela professora doutora Lourdes Mara del Portal, da Universidade de Santo Tomás, Santiago de Chile. Lourdes, a palavra está com você. Muy buenos días a todos, a todas. La verdad que me siento muy feliz por esta oportunidad de compartir, aunque sea en breve tiempo, los efectos que va alcanzando la teoría de la subjetividad y epistemología cualitativa de Fernando González Rey y de Albertina Mithans Martínez. Podemos decirle que en lo que es el Cono Sur, pues voy a mencionar ya instituciones, ¿cierto? Fundamentalmente de la educación superior y otras en las que indiscutiblemente está presente la epistemología cualitativa y la teoría de la subjetividad. Por ejemplo, en Perú tenemos la Universidad San Ignacio Loyola de Lima, tenemos el Centro de Investigación Psicológico Histórico Cultural de Arequipa, Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, en Colombia, la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad IAFIT Medellín, Universidad Antonio Nariño de Cali, Universidad de San Buenaventura de Bogotá, Uruguay, Universidad de la República de Montevideo. En Chile, que no nos quedamos detrás, pues estamos en la universidad, por ejemplo, como la mayor, los estudiantes de pregrado han sido familiarizados con este paradigma. La Universidad del Desarrollo, en un momento, pues el doctor Luis Fosa pues, nos aglutinó a algunos y logramos publicar el libro de Avances Latinoamericanos en Subjetividad y Desarrollo. También en mi universidad, en particular la Universidad Santo Tomás, pues hemos instalado en pregrado con los estudiantes de quinto año que trabajan en sus tesis de grado y también en el doctorado de estudios psicológicos y sociales y sociales del bienestar subjetivo de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones. También se participa en el grupo de trabajo de la Sociedad Interamericana sobre la teoría de la subjetividad y y también hemos apoyado todos los eventos por las distintas vías. Por otro lado, también la Fundación Mente ha desarrollado cursos introductorios sobre la teoría de la subjetividad, ha hecho una amplia difusión de la teoría de la subjetividad por las redes sociales, apoyo en la difusión de este segundo simposio iberoamericano y cuarto simposio nacional de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad, promoción de conferencias y participación en el grupo de trabajo de la Sociedad Interamericana sobre la teoría de la subjetividad. También lo que es la Universidad Autónoma de Chile, su sede en Temuco, y la Universidad de Chile. Es de destacar que somos más, cada vez más, indiscutiblemente. Y para finalizar, quisiera hacer una reflexión que se me permita. Pienso que realmente, dada la emergencia de transformación que hoy requiere nuestra disciplina en las dimensiones teóricas, metodológicas, en la investigación, en el quehacer nuestro, sin duda, que el legado que nos ha dejado Fernando González Rey
maestro, profesor, maestro, amigo, se constituye en un faro, diría yo, innegable. Pienso de todo corazón que los psicólogos, fundamentalmente, o en especial los latinoamericanos, le debemos honor y gratitud. Y la manera de rendirle tributo es difundir y enseñar su obra. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Lourdes, pelas suas palavras. Passo agora a palavra à professora e doutora Alessandra Nashi, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, em representação do Brasil. Obrigada, Roberto. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu estou, como diz, muito emocionada, né, nesse momento e quero cumprimentar os organizadores do evento. Os trabalhos de pesquisa e estudos são realizados aqui na nossa região, envolvendo todos os estudantes de graduação e pós-graduação com a teoria da subjetividade. Tem sido um desafio, pois esse processo inscreve-se em um momento social, político, econômico, onde o culto ao individual sobrepõe o coletivo e, sobretudo, porque as relações humanas, em sua maioria, na perspectiva utilitarista, mobilizada pela compreensão dos fenômenos humanos de forma simplista e fundamentada em leituras mentalistas e mecânicas dos processos psicológicos. O encontro com González Rey e a professora Albertina Mitijans ocorreram desde a data da construção do nosso grupo de pesquisa, desenvolvimento humano e educação especial, vinculado ao CNPq e ao FMS, quando estudei nos primeiros livros que tensionavam as perspectivas teóricas vigentes, respondendo às indagações sobre o método de compreender o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores de crianças que eram encaminhadas para os diagnósticos com suspeitas de deficiência intelectual. Na época e posteriormente, começamos a mirar para as dimensões subjetivas que estavam mobilizando as leituras e as práticas dos profissionais do campo da educação, da psicologia e da saúde. Assim, os trabalhos do grupo de pesquisa avançaram nessa perspectiva desde então, com temas relacionados à dinâmica da aprendizagem, à dinâmica de processo de aprendizagem dos estudantes, público da educação especial e daqueles que são colocados nesta condição. Consideramos todos como potenciais sujeitos da aprendizagem. E, para isso, não envidamos esforços para discutir esses processos desde o campo formativo, avaliativo, entre outros. De 2001 até os dias atuais, orientamos mais de 20 trabalhos, distribuídos entre os diversos níveis de formação, sendo o terceiro estado em número de produções, a maioria dos trabalhos concentram-se nos estados de Goiás e Brasília, e estamos aqui na nossa região, no nosso estado, com esforços coletivos e ampliando os nossos braços para ampliarmos a produção de pesquisa nessa perspectiva teórica. Além de projetos de pesquisa e publicações que foram disseminados em outros espaços acadêmicos e de serviços de áreas afins, nesses últimos 23 anos, uma das frases que expressa a nossa subjetividade social, ou seja, a subjetividade social do grupo, pode ser resumida nessa frase: a subjetividade não é um reflexo de uma condição objetiva, mas a capacidade de produzir alternativas frente à experiência vivida a partir dos recursos subjetivos atuais das pessoas. Na versão dos acadêmicos que estiveram conosco, declararam que mudaram a forma de pensar e fazer, ora se colocando na condição de agente, ora se colocando na condição de sujeito em seus espaços de atuação. É isso que importa. Bom evento para todos nós. Obrigada, Roberto. Obrigada, professora Alessandra. Passo a palavra agora ao professor Dr. David Subero, da Universidade de Girona, Espanha. Buenos días. Un saludo fraternal desde Cataluña, desde España.
España ha sido uno de los lugares donde la teoría de la subjetividad y su mirada integradora y compleja sobre el desarrollo humano ha tenido una incidencia ascendente. Antecedentes de ello lo encontramos en el campo de la psicología social, en relación a los intereses respecto a una concepción epistemológica y metodológica de la investigación que superase las dicotomías propias de lo cualitativo y lo cuantitativo, lo individual y lo social, así como lo afectivo y lo cognitivo, en aras de nuevas formas de producción de la información fundamentados en la subjetividad. En ese sentido, la relación con el grupo de psicología social dirigido por el doctor Frederic Monet en la Universidad de Barcelona. La teoría de la subjetividad también ha tenido su incidencia desde la perspectiva del bienestar psicológico en el ámbito de la psicología y de la salud. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, con el grupo de psicología de la personalidad con el doctor Bernardo Moreno a la cabeza, han facilitado el desarrollo de estancias postdoctorales, colaboraciones en másteres y la tutorización de tesis de doctorado, en donde la mirada de la salud subjetiva se ha colocado en el centro a partir de la recogida y el análisis de las experiencias de vida y las vivencias de los participantes, por ejemplo, con personas privadas de libertad. Más recientemente, en los últimos 5 años, la teoría de la subjetividad en España ha ido teniendo cada vez mayor relevancia, sobre todo en lo referente a la psicología, el desarrollo y el aprendizaje, especialmente desde el ámbito educativo. El origen de este nuevo interés por la teoría de la subjetividad de González Rey ha sido una nueva mirada en relación a la perspectiva de la psicología sociocultural y sociohistórica fundamentada en los desarrollos del psicólogo soviético Lev Vygotsky. En ese sentido, a partir de la revisión y reivindicación de conceptos fundamentales iniciados por Vygotsky y actualizados por González Rey, tales como Peretshivani, traducido al español como vivencia o experiencia de vida, o bien el concepto de sentido, se pone énfasis en la importancia del componente emocional afectivo y, en última instancia, subjetivo, como un elemento integral dentro de los procesos de desarrollo de la persona. En relación al impacto actual de la teoría, me gustaría resaltar los grupos de investigación dentro de la psicología educativa de corte sociocultural que han sido sensibles a esta nueva mirada que proporciona la teoría de la subjetividad en sus investigaciones. Por una parte, destacamos el grupo de investigación Green TIE de la Universidad de Barcelona con los doctores Charco y Anna Engel como investigadores principales. El grupo, que destaca la importancia de las trayectorias personales de aprendizaje a través de los intereses con sentido, ha reivindicado la teoría de la subjetividad para abordar la complejidad del aprendizaje y reivindicar la significación de la dimensión subjetiva en la construcción de dichas trayectorias de aprendizaje. Otro grupo que también ha acogido con fuerza la teoría de la subjetividad es el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, SINTE de ISI, con el doctor José Luis Lalueza como investigador principal. El grupo trabaja de forma activa con escuelas para generar espacios de confianza y colaboración con el objetivo de dar voz a niños y jóvenes en situación de exclusión social y discriminación perpetuada por el propio sistema educativo a partir de una violencia simbólica institucionalizada. La dimensión subjetiva permite a los jóvenes explorar nuevos espacios de desarrollo a partir de impulsar la autorreflexión y el desarrollo de historia de vida. Como término, destacamos el desarrollo humano de la Universidad de Girona, liderado por el doctor Moisés Esteban Guitar, quien participará en el presente simposium en una de las mesas de debate. El doctor Esteban Guitar desarrolló el marco teórico-metodológico de los fondos de identidad con el objetivo de generar mayores continuidades educativas entre las escuelas y los aprendices, con mayores dificultades de sentirse reconocidos en el contexto educativo. Para ello hizo énfasis en la importancia del constructo identidad, como una forma de autoexpresión y autodefinición del aprendiz en relación a aquello que tiene sentido y es relevante para uno mismo. La implicación de los diferentes contextos educativos y agentes en donde transita el alumno y la comprensión de la importancia de los aprendizajes más allá de la escuela para que ésta vuelva a ser relevante para el aprendiz es el fundamento de la incorporación de la visión subjetiva y de la teoría de la subjetividad como un espacio de enriquecimiento mutuo. Esta alianza se ha formalizado con publicaciones conjuntas entre los grupos de Brasil y Girona, así como estadías de miembros del grupo de investigación y colaboraciones que avanzan hacia formas complejas y significativas de entender el aprendizaje. Muchas gracias, Roberto. David, muchas gracias a ti por esa intervención al respecto del estado actual de las investigaciones en la perspectiva de la teoría de la subjetividad en España. Paso ahora la palabra a la profesora doctora Andrela Garibaldi, parente de la Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil. Andrela, a palavra está com você. Obrigada, professor Roberto. Bom dia.
É com satisfação e alegria que dou boas-vindas a todos os presentes nessa sessão, que celebra a abertura do simpósio. Eu agradeço o convite que recebi da comissão organizadora para participar desse momento e cumprimento os meus colegas integrantes da mesa. Posso dizer que a região norte e nordeste do Brasil tem participação significativa em todos os simpósios já realizados. Professores, psicólogos e outros profissionais de instituições públicas das esferas federal, estadual e municipal têm demonstrado interesse por essa perspectiva epistemológica e teórica, apresentando questões que os desafiam em seu contexto de atuação profissional e num esforço autêntico se envolvido cada vez mais com a proposta da teoria da subjetividade. Neste ano de 2023, particularmente, temos representantes das duas regiões à frente dos debates e discussões, o que indica a dedicação contínua e permanente de pesquisadores, professores e estudantes, evidenciando o potencial que o referencial teórico tem para abrir novos caminhos que assumam o compromisso de uma ação profissional pautada na compreensão do humano em sua dimensão complexa, singular e orientada pela ética do sujeito. Na região norte, destaco a participação de profissionais e estudantes das instituições como Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Acre, Universidade Federal do Tocantins, Instituto Federal do Amapá e Instituto Federal de Roraima. Na UFPA, desde o ano de 2016, a vida e a obra do professor Fernando Gonzalez Rey passou a ser foco de estudo de um grupo de pesquisa no âmbito da pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, o Grupo Sapiense, coordenado pelo professor Dr. José Moisés Alves e por mim, e que tem como membros estudantes de graduação, professores, pós-graduandos das áreas de ensino de Química, Física, Biologia, Ciências e Pedagogia. Atualmente, as pesquisas têm se aglutinado nas questões relativas à dimensão subjetiva e operacional dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de professores e estudantes. As pesquisas do grupo são realizadas em contextos institucionais diversos e a participação desse grupo em eventos da área de ensino de ciências tem permitido a disseminação das ideias do autor, provocado reflexões sobre representações de aprendizagem que desconsideram a singularidade dos processos humanos, tensionando pesquisas e práticas essencialmente instrumentalistas, fundamentadas em uma concepção empírico-indutivista de produção de conhecimento. A obra do autor e de seus continuadores são difundidas também por meio da oferta de disciplinas, tanto no nível de pós-graduação quanto de graduação. Vocês poderão encontrar os trabalhos de representantes da região norte no grupo de discussão temática, mais especificamente nos eixos 1, 3, 5 e 12. Na região nordeste, destaco a participação da Universidade Estadual da Paraíba, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Piauí e da Universidade Federal do Ceará, a qual faço referência ao belíssimo trabalho do Grupo de Educação Especial, criado em 2002 e que tem como coordenadora a professora doutora Geandra Cláudia Silva Santos. Atualmente, e como desdobramento do estágio pós-doutoral da professora Geandra, o grupo prevê avanços, desta vez priorizando pesquisas sobre a aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual, a partir das contribuições da teoria da subjetividade e da didática desenvolvimental. Na Universidade Federal do Piauí, temos o belíssimo trabalho da professora doutora Ana Valéria, à frente do Núcleo de Estudos de Educação Especial e Inclusiva, que vem contribuindo com a formação de vários doutores. Estes doutores têm disseminado a teoria em outras universidades daquele estado. No âmbito da educação especial e inclusiva, a teoria da subjetividade tem permitido ampliar os horizontes teóricos, possibilitando uma visão mais profunda do ser humano e de sua inteireza, abrindo possibilidades para uma compreensão do humano que outras teorias não possibilitam.
Vocês poderão encontrar os trabalhos de representantes da região Nordeste nos grupos de discussão temática do eixo 2, 3 e 4. Finalizo convidando todos para participarem das sessões das mesas redondas e dos grupos de discussão temática, pois desejamos que mais pessoas tenham acesso à epistemologia qualitativa e à teoria da subjetividade. Muito obrigada. Obrigado, professora Andrela, pela sua intervenção. Gostaria de passar a palavra agora à professora doutora Norma da Luz Ferrarini, da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. Bom dia. Cumprimento em nome do professor Roberto Valdez Puentes a mesa, a comissão organizadora, meus parabéns por toda a organização e agradecimento também, aí aos participantes desse evento. Foi com muita honra que recebi e aceitei o convite para participar desta mesa de abertura do 2º Simpósio Ibero-Americano e 4º Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Como representante da região sul, de onde sou originária, resido e trabalho na Universidade Federal do Paraná, e aonde eu desenvolvo e tenho trabalhado com os colegas, né, de algumas áreas, sobretudo da psicologia social, da psicologia da educação, e na psicologia inclusive, educação especial, a teoria da subjetividade e no seu conjunto. Nesse contexto, eu tenho também, nesse contexto acadêmico da Universidade Federal do Paraná, em parceria com a PUC de São Paulo, eu tive o prazer de conhecer o professor querido Fernando Gonzalez Rey e a nossa querida professora e colega Albertina Mitchell Martínez. E encontrei-me, né, na psicologia de forma mais consubstanciada ao conhecer a teoria da subjetividade e a epistemologia qualitativa e depois compreender praticando a metodologia construtiva interpretativa. Na região sul, ainda não é assim tão forte quanto em outras regiões a aplicação, mas tem sido crescente a presença da teoria da subjetividade, sobretudo nas áreas da psicologia social, da educação, da psicologia educacional, e em especial voltada para a psicologia, a educação superior, na psicologia organizacional e também iniciando na psicologia da saúde. Sobretudo na pós-graduação, temos várias, não só na nossa Universidade Federal, mas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e na Universidade Tuiuti do Paraná, bastante desenvolvimento de teses e dissertações com a teoria da subjetividade. Também temos os colegas, alguns colegas da Universidade Estadual de Maringá, em Santa Catarina, uma prática de psicólogos no Instituto Federal de Santa Catarina, em Canoinhas, que eu acompanho de perto, com doutorando, e na UFSC há conhecimento e diálogo, né? Há conhecimento da teoria da subjetividade, da pessoa do professor Fernando Gonzalez Rey e demais colegas, professora Albertina, entre outros, e temos mantido um diálogo muito interessante, onde eu estou fazendo o meu pós-doutoramento com afinco para desenvolver ainda mais a teoria da subjetividade no espaço de Santa Catarina, em especial da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Eu quero também fazer, assim, com muita honra, né, uma menção à região Sudeste, né? A região Sudeste, onde eu me formei psicóloga, aonde eu fiz meu mestrado em psicologia, no Rio de Janeiro, ambas, mas aonde, nesse contexto da região Sudeste, o que mais me contribuiu e me constituiu como psicóloga e como professora e pesquisadora da psicologia foi a
a PUC de São Paulo, né? Eu não tenho como me desvincular dessa formação que, apesar de não ter estudado lá, o contato com os colegas da PUC de São Paulo, né, de tão nobre instituição, me apresentaram uma psicologia crítica, sobretudo a psicologia social, do qual eu sou professora, e, sobretudo, o professor Fernando Gonzalez Rey, em evento conjunto com a nossa Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, foi nesse conjunto, né, da obra da PUC de São Paulo, né, sobretudo consolidado pela professora Silvia Lane, em parceria com seus outros colegas e estudantes de graduação e de pós-graduação, num grande enlace, né, latino-americano, com pensadores tão importantes que constitui uma psicologia americana própria nossa, né? Os professores da PUC de São Paulo também trazem para o Brasil autores da psicologia soviética, como Vygotsky, Leontiev e Luria, e esse fato promoveu um giro paradigmático psicológico no Brasil, voltado para as nossas especificidades brasileiras e também da América Latina. Esse esforço, né, tem o mérito de professores e pensadores, pesquisadores de países da América Latina, representados muito bem aqui na nossa mesa, com falas tão importantes, e atentos, no movimento atento para as demandas específicas de nossas regiões, países e continentes, e sabendo-se a importância de desenvolver não só uma psicologia, mas ciências próprias dos nossos espaços, né, tão colonizados por teorias europeias e norte-americanas, então necessitando desse giro paradigmático na psicologia latino-americana e aqui propriamente no Brasil. E foi a PUC de São Paulo e a Universidade Federal do Paraná, como eu falei, que me apresentou o professor Fernando Rey e a professora Albertina, nossos queridos e sempre mestres da psicologia e da vida. Então, nesse momento, eu desejo um excelente evento para todos e todas que estão aqui. Aproveitem as discussões e, mais do que um evento, é um espaço fraterno para estabelecermos vínculos de amizade e de parcerias de profissionais de pesquisa, de atuação profissional. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Norma, pela sua intervenção e pelo volume e a riqueza do conjunto de informações que você traz a respeito do estado atual das pesquisas sobre teoria da subjetividade na sua região. Gostaria de passar a palavra agora à professora doutora Antoinette Alon Alemán, da Universidade de Porto Rico. Professora Antoinette, a palavra está com você. Muchas gracias, Roberto. ¿Me escuchan bien? Sí. Un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en ocasión de la apertura de un evento al que me unen viejos afectos. Fernando fue mi profesor en la Universidad de La Habana en los 80. Nos reencontramos en los congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología en Argentina en el 2005 y en México en el 2007. Lo escuché disertar muchas veces. Tuve la oportunidad de asistir a algunas de sus últimas presentaciones en Cuba y aunque llegué al simposio en Brasilia en la edición del 2019, cuando ya él no estaba, el grupo de colegas de Brasil ha sido desde entonces un espacio acogedor, de diálogo retante y enriquecedor que no hace más que sostener su legado intelectual. No hay duda del impacto creciente que la teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa están teniendo en Iberoamérica toda y en América Latina y el Caribe en particular. Puerto Rico recibió varias veces a Fernando. Su obra y su presencia apasionada dejaron tal impresión aquí
que fue nominado para recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Puerto Rico, lo que fue impedido por su partida en el 2019. Ese mismo año, la colega Wanda Rodríguez Arocho dirigió una sección especial de la revista puertorriqueña de psicología en su memoria, presentando los trabajos de investigación de los hoy doctores Jeremy Rodríguez y Roberto Díaz Juarbe. El primero utilizó la teoría de la subjetividad, la epistemología cualitativa y la metodología constructivo-interpretativa para estudiar sentidos subjetivos de un maestro en el proceso de enseñanza, y Díaz Juarbe analizó los sentidos subjetivos que marcan la organización de la experiencia de precariedad laboral. Actualmente, 2 tesis doctorales en proceso usan la teoría de la subjetividad para, en un caso, acercarse a las experiencias emocionales de adultos mayores en el cuidado informal de personas y, en otro, problematizar la noción de salud mental en el trabajo. Debe destacarse además a las profesoras Tania García y Sara Santiago, profesoras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, quienes han mantenido un interés por divulgar la teoría y encaminar a sus estudiantes graduados al desafío de investigar la subjetividad. Una mención especial quiero hacer, volviendo a la colega Wanda Rodríguez Arocho, quien ha tenido un papel destacado en la divulgación de la teoría y también en un esfuerzo de mucho valor formativo para nuevas generaciones de investigadores y de estudiosos de esta perspectiva, al poner a dialogar la teoría de la subjetividad con otras perspectivas dentro del marco histórico-cultural. Las circunstancias y los contextos de recepción de las teorías y modelos son complejas, y la teoría de la subjetividad, en este caso, no es una excepción. En nuestro país natal, Cuba, Fernando recibió un homenaje póstumo durante el 37º Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología en julio de 2019. Más allá de palabras elogiosas a su producción científica, allí estuvieron sus colegas de Brasil y Cuba en varios simposios sobre su obra, presentando un libro y debatiendo desde la perspectiva de la subjetividad sobre sexualidades diversas, creatividad, vida universitaria, salud mental y orientación educativa. El volumen 8 de la revista Alternativas Cubanas en Psicología, publicado en el 2020, ha sido un importante referente para la divulgación de desarrollos recientes de la teoría de la subjetividad. En palabras de otro querido profesor, el doctor Manuel Calviño, coordinador de la revista, esta publicación fue, y cito, un reconocimiento de derecho a quien tanto hizo y de otra manera sigue haciendo por el desarrollo de la psicología en Cuba y en América Latina. Fernando decía en sus últimos años que uno de sus anhelos más queridos era que su aportación fuera difundida entre los jóvenes científicos cubanos, y este simposio parece estar cumpliendo ese anhelo. Si en la publicación del 2020 participaron investigadores de la Universidad de Matanzas, Universidad Central de las Villas y Universidad de Ciego de Ávila, entre otras, a partir de esta tarde escucharemos las contribuciones de más de 50 colegas de varias universidades cubanas con una numerosa representación de la Universidad de Oriente, quienes debatirán sobre configuraciones subjetivas de los docentes, creatividad e innovación, aprendizaje, subjetividad y juego, formación del psicólogo, subjetividad y deporte, salud sexual y reproductiva, subjetividad en la investigación educativa, entre otros importantes temas, que nos impulsen el diálogo y el deseo de aprender juntos mientras honramos la memoria del querido profesor Fernando González Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoinette, por tu intervención. Con sus palabras, gostaria de encerrar a presente mesa, mas não sem antes fazer referência a outros 2 frutos importantes das edições anteriores do simpósio. Me refiro, em primeiro lugar,
a publicação dos 4 anais do evento, com mais de 500 trabalhos e que estão disponíveis, que de alguma maneira dão uma visão geral do estado atual dos estudos, tanto no campo da epistemologia qualitativa como da teoria da subjetividade, além de a publicação de 3 obras que, junto com tudo aquilo que tinha sido publicado nos últimos anos no Brasil, bem como fora do Brasil, a respeito da teoria, são de extrema relevância. Me refiro, em primeiro lugar, ao livro intitulado Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade, Discussões sobre Educação e Saúde, publicado pela editora Edufo em 2019. O conteúdo todo desse livro é de extrema importância, mas de qualquer maneira eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, para o capítulo número 1, assinado pelo queridíssimo professor Fernando Gonçalves Rey, intitulado A Epistemologia Qualitativa 20 anos depois. A gente teve a alegria não apenas de contar com a participação do Fernando como autor desse livro, mas também como um de seus organizadores. Em segundo lugar, chamo a atenção para a publicação do livro intitulado Teoria da Subjetividade, Discussões Teóricas, Metodológicas e Implicações na Prática Profissional, publicado pela editora Linha de Campina em 2020, cujo conteúdo também é de extrema importância, mas chamo, sobretudo, a atenção para o capítulo introdutório intitulado Teoria da Subjetividade, Contribuições em Diferentes Campos e Contextos, assinado pela professora Albertina Mijans Martins, Daniel Magalhães Gularte, Maria del Carmen Taca e Valéria Mori. E, em terceiro lugar, gostaria de mencionar o livro Teoria da Subjetividade, como perspectiva crítica, desenvolvimento, implicações e desafios atuais, publicado também pela Linha em 2022. Inclusive, esse livro vai ser lançado ao longo da realização do presente simpósio. Recomendo todos os textos que fazem parte dessa obra, mas chamo sobretudo a atenção para o primeiro capítulo introdutório intitulado A Obra de Fernando Gonçalves Rey, Gênese, Desenvolvimento e Desafios Atuais, assinado pela queridíssima professora, parceira do Fernando Gonçalves Rey ao longo da maior parte de sua vida e uma das principais exponentes da teoria da subjetividade, Albertina Mijans Martins. Essas obras também estão disponíveis, estão de fácil acesso. Elas reúnem, no geral, o conteúdo das palestras e mesas redondas realizadas no primeiro, no segundo e terceiro simpósio, respectivamente. Por fim, desejo a todas e todos os presentes um ótimo simpósio, que o mesmo seja um momento de inspiração para o desenvolvimento da teoria e que o legado de Fernando Gonçalves Rey esteja presente e conduza com sua magistral sabedoria, com sua alegria permanente, a nossa caminhada no campo da ciência humana. Em nome da coordenação geral, que comparto com as queridas Albertina Mijans Martins e Maria Carmen Taca, em nome também de todas as comissões de trabalho que fazem possível o presente momento e farão possível também as demais atividades previstas, deixo oficialmente inaugurado o segundo Simpósio Internacional e quarto Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Um ótimo simpósio para todos nós e muito obrigado.